Pai seja convosco, louvado seja o nosso Deus. Te agradecemos, ó Pai, pela dádiva da vida, pela Tua palavra e pela obra que o Espírito Santo está moldando, realizando em cada um de nós. João, capítulo 4, a partir do versículo 46, nos diz: Jesus foi outra vez a Caná da Galileia, onde tinha transformado a água em vinho. E havia ali um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Quando ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judeia para a Galileia, foi até ele e pediu-lhe que fosse curar o seu filho que estava morrendo. Então Jesus lhe disse: se vocês não virem sinais e prodígios, de modo nenhum crerão. O oficial pediu mais uma vez: Senhor, venha, antes que o meu filho morra. Jesus respondeu: vá, o seu filho vai viver. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Quando já estava a caminho, os seus servos vieram ao encontro dele, anunciando-lhe que o seu filho estava vivo. Então perguntou a que horas o seu filho havia se sentido melhor. Informaram: ontem, a 1h da tarde, a febre o deixou. Com isso, o pai reconheceu que aquela era precisamente a hora em que Jesus tinha dito a ele: o seu filho vai viver. E ele e toda a sua casa creram. Palavra maravilhosa que nos mostra o poder de Deus na vida daqueles que verdadeiramente creem na palavra profética, na palavra que Deus libera para a nossa vida. Nós podemos extrair 4 lições importantes para a nossa vida através da cura do filho desse oficial. Primeiro, o esforço. Deus honra a nossa fé, abençoa o nosso esforço, porque Ele nos ama. Mas Deus não faz aquilo que nós somos capazes de fazer, nós temos que fazer a nossa parte. Esse homem, este oficial, ele andou aproximadamente 32 quilômetros de Cafarnaum até a Caná da Galileia, onde Jesus estava. Não existe milagre sem esforço, e isso se aplica a todas as áreas da nossa vida. Muitas vezes nós ficamos acomodados, muitas vezes nós queremos que as coisas venham para nós de mão beijada, que caiam do céu, mas não é assim. O próprio Jesus aqui na terra, ele trabalhou, ele esteve em obediência, ele se esforçou para agradar o Pai. Segundo princípio que nós podemos extrair: buscar Deus. Esse oficial foi diretamente, pessoalmente a Jesus. Ele era um oficial, ele tinha empregados, tinha servos, ele não mandou que alguém fosse até Jesus com o recado que viesse à casa dele. E da mesma forma, ao contrário, muitas pessoas precisam de milagres, estão precisando de libertação, de uma intervenção do Senhor na vida delas, mas elas preferem o quê? Pedir que os outros orem por ela, que as pessoas façam algo por elas, e elas mesmas não tomam uma atitude, elas não vão até a presença do Senhor, ficam acomodadas. Não é errado nós pedirmos oração, e isso é bíblico, nós temos que estar em comunhão com Deus, com os irmãos, mas nós precisamos viver as nossas experiências com Deus, ter o nosso momento de intimidade, de estar diante do Senhor como filhos, orando, conversando, ouvindo Deus se manifestar através da sua palavra e da oração conosco. Outro princípio é clamar. Tem pessoas que oram, mas não têm fé suficiente, fazem uma oração desinteressada. Jesus aqui na terra, ele deu vários exemplos, está nos evangelhos, que ele ofereceu orações de súplicas a Deus. Jesus, ele clamava também ao Pai, mesmo ele sendo filho. E Jesus, ele tem prazer em nos abençoar. E quantas pessoas oram uma vez e porque não recebem a bênção, param, e não é assim. Deus, ele sabe o momento certo de nos entregar aquilo que nós necessitamos, e Deus vê a perseverança do nosso coração.
Por isso nós precisamos clamar, orar, nos colocarmos, nos abrirmos o nosso coração diante do Senhor, assim como Jesus fazia. E por último, de todo esse processo, à espera de um milagre, de uma porta aberta, de uma cura, de uma libertação, de uma intervenção do Senhor, nós precisamos também crer na palavra de Deus. No versículo 50, quando o oficial já tinha pedido mais uma vez, clamando que Jesus fosse socorrer o filho, Jesus disse que o filho dele ia viver. E simplesmente este homem, este pai, acreditou no que Jesus havia falado e voltou para casa. E quando ele chegou em casa, o filho estava curado. Então que nós precisamos todos os dias entender que a palavra de Deus, quando ela é manifestada, quando nós tomamos posse do que está escrito na Bíblia, que é a palavra de Deus, Deus, ele cumpre a parte dele na promessa, porque Deus, ele sempre opera na vida daqueles que creem, na vida daqueles que têm a certeza de que Jesus, ele não volta com a sua palavra atrás, de que ele é fiel para cumprir com as promessas na nossa vida. Que nós possamos todos os dias, verdadeiramente, ter um coração voluntário, um coração que não desiste, porque o tempo do tratamento de Deus na minha vida é diferente do seu. Talvez você esteja pedindo algo da parte do Senhor e suas forças estejam já acabando, mas é justamente nessa hora que é preciso orar mais, ler a palavra, encher a mente, o coração das promessas, porque isso nos fortalece, nos alimenta. E ao contrário, quando nós paramos de ler, quando nós paramos de ver a palavra do Senhor e de orar, nós vamos enfraquecendo. Mas Deus, ele não é injusto. Deus, ele é fiel para socorrer aqueles que buscam a face dele. Pai, no nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, porque há um tempo entre a promessa e o cumprimento dela. Mas em teu santo nome, nós vemos na tua palavra que Jesus, ele ama e que Jesus atende o coração daquele que tem atitude, que tem fé. E por isso nós pedimos, nos reveste, molda o nosso coração, que não venhamos, Senhor, ser pessoas vacilantes, mas que a nossa fé seja uma fé perseverante. Por isso nós tomamos posse de tudo aquilo que o Senhor conquistou para nós. Pedimos perdão pelas vezes em que somos incrédulos, que somos vagarosos, em que damos mais importância às coisas negativas do que aquilo que o Senhor já tem planejado. Que nada, pessoas, circunstâncias, ninguém venha nos roubar, minar a nossa fé ou nos tirar do foco da adoração. Que verdadeiramente, Senhor, essa pessoa que escuta essa palavra, essa família venha ser abençoada, que essa pessoa, essa família, Senhor, venha ser revestida com o teu poder, com a unção do teu Espírito Santo, para colocar em prática os teus ensinamentos e crer que tu és o Deus que cura, que salva, que liberta. Tu és o Deus perfeito que ama abençoar os seus filhos. E que possamos, meu Deus, verdadeiramente, todos os dias, crer na Tua palavra, que verdadeiramente Jesus, Ele se declarou que é o verbo da vida e Tu és o verbo na nossa vida, Tu és o eu sou. Tudo aquilo que nós precisamos, Senhor, está em Ti. Por isso nós Te agradecemos, por tudo que o Senhor já tem feito, e pelos olhos da fé nós contemplamos a nossa vitória. Senhor, entra com a Tua provisão sobre essa pessoa que escuta essa palavra, entra com a Tua provisão de cura, de libertação, de restauração, de renovo no casamento. Entra, Senhor, com a Tua bênção sobre essa pessoa que precisa de um novo emprego. Pai, em nome de Jesus, entra com a Tua provisão nessa pessoa que precisa resolver uma causa na justiça. Tu és o Deus que pode todas as coisas. Tu és o Deus perfeito que nos ama e nós nos rendemos à Tua vontade, declaramos, Senhor, que Tu és o nosso Senhor, o nosso Salvador, e que Tu tens o poder e a autoridade sobre as nossas vidas, sobre a nossa família, sobre a nossa igreja, e que em Ti nós somos supridos, saciados e somos completos, porque o Teu amor nos faz a cada dia melhores, e nós Te glorificamos por toda essa grandeza do Senhor se manifestar e nos amar dessa forma. No nome de Jesus. Amém.